Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live aqui dos advogados sistêmicos. Eu sou a Aline Corbellini e... Eu sou o Gustavo Corbellini, nós somos advogados e atuamos na nossa prática da advocacia com a utilização dos conhecimentos sistêmicos, das constelações familiares. E hoje a gente então vai ter uma live com o professor Yuri. Yuri Stort. O professor Yuri, a gente teve a oportunidade de tentar fazer uma live lá em 8 de outubro do ano passado. Eu estava dando uma olhadinha no meu perfil particular e lá eu tenho a publicação que a gente fez da live que a gente ia fazer, mas por problemas na conexão com a internet, a gente não conseguiu realizar a live. Então hoje, nossa segunda tentativa, tenho certeza que vai dar certo. E em seguidinha ele já está chegando para que a gente possa apresentar ele para vocês, né, já que o professor Yuri ele trata das questões relacionadas à nossa comunicação, a nossa comunicação consciente ou comunicação não violenta, como vocês preferirem chamar, né, que leva muito em consideração a forma pela qual a gente se comunica. Né? Então vai ser muito interessante essa live. Olá! Boa noite, tudo bem, meus amigos? Tudo jóia! Querido, bom. Muito obrigado por ter aceito esse convite novamente, né? Porque da outra vez a gente teve problema na transmissão e a gente não conseguiu. Eu me sentia no dever, porque aquela vez a gente tentou fazer uma live, eu estava com um problema de conexão lá onde eu morava. Assim, eu fiquei muito frustrado aquela vez, porque realmente tiveram o maior carinho para me convidar para fazer uma live, e eu deixei vocês passando mico na frente dos seus seguidores, né? Isso não se faz. Então, eu me senti no dever. Eu confesso que eu estava bem nervoso, assim, porque a gente recém tinha terminado o teu curso e era algo assim que estava me motivando muito, assim, desde o primeiro dia de aula eu estava muito motivado, eu gostei muito da tua didática, da tua forma de trazer os conteúdos, né, das dinâmicas que a gente fazia em grupos. Então eu estava bem empolgado, assim, daí quando eu vi, não rolou nosso debate, né, a nossa conversa, e eu me vi sozinho ali, trocando, enfim. Mas, de qualquer forma, professor, gratidão de novo por ter aceito o nosso convite de estar aqui, né. A gente tem esse perfil aqui, o @advogados sistêmicos, para que a gente possa trazer, assim, essas questões das constelações familiares para dentro da advocacia, né, tanto os operadores do direito aí já o fazem, né, já fazem isso, e a gente vem vendo nos resultados do trabalho, não só nosso, mas de todos os colegas que também fazem uso disso, na facilitação da pacificação dos conflitos. Né, e é algo que tem transformado, pelo menos para mim e para a Aline, a nossa forma de atuação. E quando eu fiz o teu curso, assim, da primeira aula eu já vi que tinha tudo a ver. Todos os conteúdos da comunicação consciente, da comunicação não violenta, estavam extremamente ligados aos conteúdos que eu já havia recebido durante anos aí a respeito das constelações familiares. Nossa, mas eu preciso fazer uma live, professor Yuri. Né? Tem que trazer isso para o pessoal que está nos assistindo, que está nos seguindo. Né? A gente tem... Eu tenho visto algumas pessoas fazendo essas pontes entre o que aprendem, né, dos princípios, dos ensinamentos que o Bert Hellinger trouxe nas constelações e os princípios da comunicação não violenta que o Marshall trouxe, né? E tem muita coisa, muitas pontes que nós podemos fazer, muitas contribuições mútuas, né? De um campo de conhecimento para o outro campo de conhecimento. As duas coisas estão muito integradas. Então, fico feliz que vocês estão junto comigo nesse estudo, né? É um estudo que eu faço. Então... E fico muito feliz também. É um aprofundamento diário, né? Cada atendimento que a gente faz, a gente consegue ir descascando cebolas ali nos relacionamentos, e os relacionamentos são únicos, né? São pessoas que estão ali com as suas particularidades, com as suas questões de vida, que não tem como tu colocar de forma igual para todo mundo. Então, realmente, é uma ciência que te aprofunda a cada atendimento, a cada processo, a cada trabalho que a gente faz, né? Mas, professor, deixa eu contar aqui para eles. Eu peguei aqui lá do Instituto a tua qualificação, se tu me permite, né? O professor Yuri, pessoal, ele é mediador, especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de grupos, comunicólogo, consultor organizacional, terapeuta, facilitador de comunicação não violenta e é idealizador e fundador do Instituto Bem-TV. Instituto no qual o senhor traz bastante cursos e palestras, né, professor? Se o senhor quiser falar um pouquinho mais da sua história, como é que chegou na comunicação violenta, a ideia do Instituto. Acredito que vai ser bem bom, pessoal. Sim, eu
fundei, idealizei o Instituto BemTV faz faz uns 4 ou 5 anos. E todo o nosso trabalho gira em torno do diálogo, da facilitação do diálogo, da construção de diálogo entre as pessoas. Então, mais recentemente, né, de 2 anos para cá, nós fizemos parceria com o Sam Storch, né, que vocês conhecem, que é o juiz que trouxe a constelação para o âmbito judiciário, que é meu irmão, né, vocês sabem disso. Sim. E aí nós desenvolvemos o curso dele também, o curso online de Direito Sistêmico, e agora temos, né, algumas iniciativas muito interessantes nessa área do direito sistêmico. E nós trabalhamos com facilitação do diálogo dentro de vários contextos, dentro de escolas, como trazer a cultura de paz para dentro das escolas, né? Já fiz muitos workshops dentro de escolas em alguns estados, cursos para advogados, mediadores, de como trazer esse conhecimento da comunicação não violenta para a mediação de conflitos, para a facilitação de negociações, para a facilitação de conciliações, né? E dentro de organizações também, né? Organizações precisam muito disso, dentro das equipes, sabe? De promover espaços de diálogo, de entendimento, de compartilhamento de ideias, de criatividade, de colaboração. Então, tudo isso está ligado, né? Então, assim, só falando um pouco das coisas que eu tenho feito nos últimos anos, e mais especificamente nessa área do direito, né, que é o trabalho de vocês, né? Vocês colocam esse projeto, né, que vocês têm de desenvolver uma advocacia sistêmica, que eu acho muito bonito, isso é muito interessante, né? Tem muitas pessoas fazendo isso, eu tenho tenho amizade com muitas pessoas também que fazem esse trabalho, e incentivo muito, porque é um novo paradigma, né? É uma mudança de paradigma para a advocacia. Exato. E eu procurei trazer isso nesse curso que vocês participaram comigo, eu procurei trazer isso, né? Como é que a comunicação não violenta pode ser vivenciada e aplicada dentro do trabalho de um advogado que tenha como princípio, que tenha como objetivo pessoal promover paz, né, para o seu cliente, para todo o sistema, que tenha isso como um valor máximo, né, acima de tudo. Então, e aí tem muita coisa, né? A gente pode falar de algumas coisas nessa live, depende muito do que vocês vão me perguntar, né? Eu nem sei por onde começar. Fazer lives diárias de tanta coisa que tem para falar, né? Mas realmente eu vejo assim esse papel enquanto advogados, né? Muitas vezes a gente é visto ali só como uma atividade de meio, né? Só que na medida em que a gente se coloca nessa postura de uma atividade simplesmente pela qual a pessoa vai buscar algo que quer, a gente perde a chance de nos darmos conta de que nós, enquanto advogados, nós somos a porta de entrada de um processo judicial, né? E sendo que muitas vezes, dependendo das circunstâncias, das pessoas, das relações que estão ali envolvidas, a gente pode, ao invés de ser a porta de entrada de um processo judicial, mas ser a porta de entrada para um caminho de soluções, né? E ali, dentro da ideia da postura sistêmica, de uma postura fenomenológica, né, que para muitos colegas é difícil de chegar nesse ponto, a comunicação está extremamente atrelada nisso, né? A empatia pela qual tu vai te colocar, não digo só intermediando, né, mas na defesa dos direitos do teu cliente, para que a melhor solução venha, não necessariamente daquilo que ele quer, né, mas conseguir enxergar aquilo que ele está precisando. E é algo que não custa nada fazer, né? Ter essa empatia, ter uma comunicação melhor, proporcionar ao cliente ali um ambiente seguro no qual ele possa se expressar, colocar suas necessidades, né? Oportunizar que a outra parte faça a mesma coisa, né? Essa questão da empatia é exatamente de tu te colocar no lugar do outro. E muitas vezes os nossos pensamentos, as nossas mágoas, e isso eu pego do senhor, né, dos seus cursos, eles vão atrelando nosso comportamento até na medida que chega na nossa fala, e mais adiante a gente pode seguir, inclusive, com uma agressão física, né? Eu lembro que, acho que foi no primeiro dia do curso,
o senhor falava das 4 dimensões, né, das agressões, né, que teria ali a agressão física, a agressão de As palavras, quatro, as 4 dimensões da não violência, né? Que eu da não falo, que eu falei. violência. Perfeito. Se o senhor pudesse aprofundar um pouquinho mais isso para nós, porque realmente para chegar numa postura onde tu, advogado, consegue se colocar nesse lugar e ainda criar um ambiente seguro para o teu cliente através dessa observação, né, das dimensões, de onde é que está indo o caminho da conversa dele. É. Desculpa, eu acho muito interessante esse ponto, porque muitas vezes a gente não se dá conta do quão agressivos somos na nossa comunicação, né? E quando a gente se depara com esse conhecimento e começa a fazer uma autoanálise, começa a entender o quão agressivo foi por tanto tempo, por pequenas, né, às vezes pequenas entonações de palavra, a gente está agredindo o outro e nem se dá conta. Mas, professor, por favor. Sim, sim. Eu achei interessante que você usou, viu, Gustavo? Você, na sua fala, você usou essa palavra da postura fenomenológica do advogado, porque isso tem vários níveis. A gente pode considerar como se fosse uma cebola. A gente pode compreender essa noção da fenomenologia na postura de um profissional em vários níveis de profundidade, né? Então, tem um nível mais profundo, que é das constelações familiares, que é num momento de fazer uma constelação, de presença, de perceber o que se apresenta no momento presente, sem trazer concepções prévias de qual é o caminho correto a ser seguido, de qual é a solução a ser seguida, né? Uma postura de presença que não é fácil. Existe muito treino, né? Nos treinamentos de constelação que eu fiz, eu percebi o quanto exige treino de prática, de sensibilidade, de presença, para perceber o que está se apresentando no momento presente, o movimento que é necessário, né? Então, esse é um nível. Outro nível, eu até diria que é um... Eu não sei se eu devo dizer que é mais superficial, porque pode parecer que eu estou tirando a importância disso. Não é pouco importante, é bem importante isso que eu vou dizer. Que é a postura fenomenológica no sentido de perceber o que o cliente está precisando naquele momento. E aí tem uma distinção chave, eu estou sempre falando disso, assim, quem já me ouve há algum tempo até pode até achar um pouco repetitivo, porque é um conceito básico da comunicação não violenta, mas que muita gente que inclusive já estuda comunicação não violenta ainda patina para entender como é que é isso na prática, para vivenciar na sua vida, né? Que é a distinção entre estratégia e necessidade, né? Vocês viram no curso que eu dei. Então, o advogado que quer atuar de forma verdadeiramente pacificadora, ele precisa ter essa distinção bem clara. Não só conceitualmente, mas na percepção de quando chega um cliente que está buscando algo, ele está reivindicando algum direito, ele está querendo exigir alguma solução, algum caminho de que seus pedidos sejam atendidos. Muitas vezes, se o advogado tiver um olhar, né, um olhar mais amplo para o ser humano, ele vai perceber que aquilo que o cliente está querendo não é a necessidade dele. É uma estratégia, é um caminho que ele está buscando para atender uma necessidade. Essa é um conceito muito... Quando eu digo básico da comunicação não violenta, não é básico no sentido de pouco importante. Simples, né? É básico de fundamental. É fundamental compreender isso. E o advogado ter esse olhar do que está por trás, que necessidade do cliente que está por trás daquilo que ele está querendo fazer, daquilo que ele está pedindo, daquilo que ele está reivindicando. Porque se o advogado simplesmente procura atender aquilo que o cliente está querendo fazer, aquilo que ele está pedindo, e não tem um olhar para ajudar o cliente a entrar em contato
com aquilo que ele efetivamente precisa, ele corre o risco de encampar uma campanha, e isso se dá de formas, vocês sabem muito melhor que eu, vocês são advogados, eu não sou, mas das mais variadas formas que você pode entrar com um processo e atuar dentro dos meandros do sistema de justiça, né, para ajudar o seu cliente a ter sucesso naquele pedido dele. Mas, de fato, você corre um sério risco de não ajudar o seu cliente a ter a necessidade dele atendida. Porque o que acontece? Você vai ajudar o cliente a desenvolver uma linha de ação. Uma linha de ação, eu digo assim, não necessariamente uma ação, linha de ação, seja qual for, mas uma linha de ação que chegue para outra parte como uma ameaça, que chegue para outra parte como algo que faça com que a outra parte se envergonhe do que ela fez, que faça com que a outra parte sinta medo. Então, são caminhos de atuação que não promovem a compreensão, o entendimento, a conciliação, sabe, o encontro. Não promovem o encontro, promovem o desencontro, promovem a violência, né? Porque uma pessoa acuada, com medo, se sentindo ameaçada, ela é capaz de muitas coisas, né? Então, é muito difícil o cliente ter a sua necessidade atendida quando o advogado dessa pessoa não tem esse olhar. E muitas vezes, e aí uma coisa que eu acho muito interessante, nessa compreensão, né, eu estou falando desse tema da comunicação não violenta porque para isso que vocês me chamaram, né? Claro, com certeza. Poderia falar de outras coisas também. Mas, assim, muitas vezes, a necessidade que está por trás de um pedido, às vezes um pedido meio desajeitado, um pedido meio ameaçador, um pedido em forma de reclamação, em forma de julgamento, em forma de crítica. Então, por trás de tudo isso que chega de um cliente, está um pedido. Sim. Está um pedido, ele está querendo atender alguma necessidade, né? E aí é importante para a gente ter um olhar para compreender o que são as necessidades humanas. Porque existem necessidades materiais, às vezes a pessoa está precisando de um apoio financeiro, a pessoa está precisando de uma solução que dê uma tranquilidade para ela conseguir tocar a vida dela, materialmente falando, né, um sustento financeiro, algo que promova uma tranquilidade para cuidar dos filhos, para, né, enfim. E muitas vezes não se trata disso. Ou se trata também disso, mas também de necessidades emocionais, né? Às vezes a pessoa tem uma necessidade de ser vista. E aí eu sei que eu estou falando a língua de vocês, porque vocês estudam constelação também. Sim. E aí essa é uma das pontes que eu faço entre a constelação e a comunicação não violenta. Essa compreensão das necessidades humanas. Porque o Bert Hellinger, ele observou, ele trouxe isso de uma forma muito profunda, essa compreensão de algumas necessidades humanas. Uma delas é a necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de da pessoa sentir que ela é importante, que ela não está sendo excluída, que ela tem um lugar, sentir que ela tem um lugar. E muitas vezes, a pessoa que está envolvida numa situação de conflito, ela está sendo movida por essa necessidade, uma necessidade de ser vista. Então, se a gente compreende essa necessidade do ser humano, a gente pode trabalhar de outra forma. Em vez de trabalhar procurando uma solução no nível dos comportamentos, no nível das estratégias, no nível das decisões que as pessoas tomam, das escolhas que as pessoas tomam, a gente pode dar um passo para baixo, né? Se aprofundar na compreensão do ser humano e perceber que necessidade está movendo essa pessoa a agir desse jeito. E quando a gente olha para isso, a gente consegue ajudar também o nosso cliente a se compreender
a entrar em contato com aquilo que é importante, com aquilo que é o valor mesmo que ela está procurando atender, e ajuda ela a entrar em contato com a necessidade do outro também. E assim a gente consegue promover um espaço de entendimento, um espaço de diálogo. Então, tudo parte da compreensão do profissional, do advogado. Ele tem muito poder, né, muito potencial de ajudar o seu cliente a encontrar paz naquela situação de conflito, quando ele tem esse olhar do ser humano. Sim. Então, como é que faz sentido isso para vocês? Como é que é isso no Claro. trabalho Não, do isso trabalho de é vocês? perfeito, professor. E até porque, assim, eu acredito que na grande maioria das pessoas que chegaram até as constelações familiares, assim como foi o nosso caso, chegaram através de uma busca por um aperfeiçoamento particular seu, né? Uma busca, sei lá, espiritual, uma busca de crescimento, de desenvolvimento humano. E, e dentro desse contexto, ela acaba se melhorando, né? Se amadurecendo enquanto ali fruta da vida, né, vamos dizer assim, mas amadurecendo na vida mesmo, se tornando uma pessoa melhor dentro das suas relações, né? Eu e a Aline, a gente teve a oportunidade de passar por diversos processos nesse sentido, né, o que foi muito bom para nós. E o que eu vejo na advocacia é que há sim uma grande dificuldade dos colegas de entrarem nessa postura, de conseguirem chegar nisso, né, que o senhor falou que é algo básico, mas essencial, né, para conseguir entender e atender as necessidades dos clientes, muitas vezes, ou traçar, mostrar para eles ali um caminho de uma outra estratégia para conseguir aquilo que eles precisam, e não o que querem exatamente, muitas vezes. Mas é porque é muito difícil para alguns advogados chegar num lugar desses em que tu não julga, em que tu não te identifica, né? Vai ter um problema de direito do consumidor com cartão de crédito, mas eu também tenho cartão de crédito, passei pela mesma coisa. Relacionamento de casal, eu já me separei da minha mulher, agora vai vir um cidadão querendo se separar, ela não vai fazer com ele o que minha mulher fez comigo. Sabe, essa identificação, esse julgamento que é muito automático, é muito fácil de entrar nessa postura de julgamento, como se a gente fosse maiores do que os clientes, né? O cliente já chega trazendo as suas questões com o sentimento à flor da pele, aquilo já dispara em muitos colegas gatilhos que são, inclusive, comportamentais. Porque daí, na medida em que eles atendem esses clientes, eles já se comunicam, eles falam já se identificando, já julgando. E isso é algo que vai mexer lá na estratégia. Opa, o que eu vou buscar para o meu cliente? Qual é o caminho que eu vou traçar? Eu vou levar em consideração tudo isso, os sentimentos dele, as emoções dele, o que isso reflete em mim. E aí isso vai para um buraco muito grande, que é aquele ensinamento que o senhor fala da espiral, né? É espiral, acredito A que é, espiral do conflito. vai aumentando cada vez mais. E aí tu não consegue tratar dentro do campo das estratégias o melhor caminho. Por quê? Porque não está ali na estratégia, né? A solução do conflito, né, como o senhor sempre fala, está dentro das necessidades, de conseguir ter essa habilidade de não se identificar, de não julgar e ser empático e compreender o que o outro está passando. Eu acho que principalmente porque nosso treinamento, né, na faculdade de Direito é para a gente fazer a melhor fundamentação possível para conseguir mostrar para o juiz o quanto a gente tem razão. E aí isso vai a limites bem tênues, né? Porque pode ser uma boa argumentação de eu contar a minha história, uma boa argumentação acusando, agredindo, né? Então, assim, nós saímos expertos de dentro de uma faculdade de Direito em fazer isso. E aí, mas a gente não sai preparados para ter essa cuidade, essa qualidade de presença, essa sensibilidade de entender dessa necessidade, do real conflito. Não, a gente quer ir para a sentença. Quem conseguir a sentença, né, quase como um jogo. Vamos conseguir qual o melhor advogado é o que consegue a sentença favorável para si. Então, assim, trazer toda essa desconstrução, como a gente falou no início da live, né, essa desconstrução do paradigma mesmo dentro da advocacia, é um trabalho que a gente tem que fazer como nós mesmos, passo a passo, e também trazendo a informação para que mais e mais pessoas consigam entender até do que muitas vezes a gente está falando.
Porque a gente chega em lugares, assim, cidades menores, com advogados mais, com mais tempo de advocacia, não conseguem nem compreender do que nós estamos falando, porque é muito diferente, né? Já os advogados novos que estão aí se formando já está sendo trazido isso dentro da universidade, estão tendo contato com todas essas técnicas de solução alternativa de conflitos, todas elas, né? Então já tem uma outra visão de como isso funciona, né? É. E vocês tocaram num ponto interessante, que é essa questão do julgamento. Esse é um ponto central também na comunicação não violenta. E, assim, é um ponto central também nessa postura sistêmica que é proporcionada pela constelação, pelo treinamento nas constelações, né, para um profissional do direito. Não só para um profissional, estou falando profissional do direito, mas para qualquer pessoa. Sim. Porque isso acontece muito. Eu vou fazer uma ponte, outra ponte. Eu gosto de fazer pontes, tá? Ah, ótimo. Conceituais, né? Filosóficas e práticas. Então, assim, o Marshall, na comunicação não violenta, ele disse que uma das maiores causas da violência no mundo, seja a violência entre nações, entre povos, ou até dentro de relacionamentos íntimos, a maior causa de violência é um padrão de pensamento segundo o qual uns estão certos e outros estão errados. Então, e eu, assim, eu observo isso nas minhas relações, na minha dinâmica, assim, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com amigos, com pessoas com quem me relaciono, e enxergo isso, eu observo isso nas pessoas quando eu faço mediação de conflitos, né? Nos meus clientes de mediação de conflitos, eu observo isso nitidamente acontecendo. Como é que esse padrão de pensamento de enxergar o erro no outro assim, é um grande mal, na sociedade, nas relações de convivência. E eu acho muito interessante, porque eu já estudava essa questão do julgamento, de como é que o julgamento é uma coisa que muitas vezes pode prejudicar a nossa vida, né? O julgamento que a gente possa fazer de alguém, ou que alguém possa fazer da gente. Mas quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu comecei a ir mais fundo nisso, a perceber como é que o julgamento, esse padrão mental de julgamento, ele se expressa de várias formas. Ele tem vários tipos de manifestação. E se manifesta na nossa linguagem, né? Se manifesta nas nossas emoções, no nosso sentimento. Eu acho muito interessante observar. Eu observo em mim. Eu sou um cara, eu tenho uma personalidade bem introvertida, que não é a mesma coisa que tímida, tá? Para quem não sabe, introvertido é o oposto de extrovertido, não tem nada a ver com tímido. Introvertido é aquele cara que tem uma tendência a olhar para dentro, a ter um mundo interno mais rico, não é tão voltado para o mundo externo, mas voltado para o mundo interno. E eu tenho esse perfil, eu tenho essa personalidade mais introvertida. E eu me observo muito, eu me percebo muito. Então, eu observo como, quando eu estou com um pensamento julgador, no meu pensamento criticando aquela pessoa pelo que ela fez, pelo que ela deixou de fazer, eu percebo como as minhas emoções ficam agitadas. Ou seja, aquilo que eu penso influencia aquilo que eu sinto. E eu, depois de algum treino, isso é um treino, né? Mas depois de algum treino, eu consigo perceber isso acontecendo e eu consigo já ter eu não vou dizer 100%, porque tenho muito para melhorar, mas eu consigo ter algum domínio de mim mesmo, de perceber aquilo que eu estou sentindo, muitas vezes um impulso que eu estou sentindo de revidar, de falar alguma coisa como reação àquilo que a outra pessoa me falou, e eu percebo que aquilo é um sentimento mais agitado, mais exaltado, mais irritado. E eu percebo o pensamento acontecendo, observo o pensamento. É muito interessante isso. Então, o pensamento influencia o sentimento,
E o sentimento também influencia o pensamento. Pode observar. Quando você está irritado com alguma coisa que a outra pessoa fez, observa o seu pensamento. Seu pensamento, observa para onde vai seu pensamento. Começa a enxergar erro no outro. Começa a criticar o outro. Começa a censurar o outro pelo que ele fez, pelo que ele deixou de fazer. Sabe? Então, essa percepção, essa autoobservação é algo muito interessante. E assim, estudando constelação familiar, né, eu fiz a primeira turma de pós-graduação de Direito Sistêmico, junto com o Sami, com os docentes da Hellinger. Eu coordenei essa primeira turma, inclusive. Então, eu tive uma vivência longa, né? Foram 18 meses fazendo encontros com docentes da Alemanha. Então, eu tive umas vivências bem interessantes. E com a constelação familiar, com esse aprofundamento na constelação familiar, a gente consegue chegar num novo nível de compreensão a respeito do julgamento. A gente percebe como as pessoas, e as pessoas, eu me incluo nisso, né, se as pessoas, como nós nos envolvemos em situações de forma inconsciente. E como muitas vezes uma pessoa tem atitudes que são consideradas erradas, que são consideradas prejudiciais, nocivas, e que ela está sendo movida por padrões inconscientes, familiares, que ela não tem consciência daquilo que está fazendo com que ela sinta determinadas coisas, com que ela tenha determinadas buscas, né, inconscientes, e ela age daquela forma. Então, quando a gente estuda a constelação familiar, a gente entende mais algumas dinâmicas ocultas que agem no inconsciente do ser humano, a gente naturalmente começa a julgar menos os outros. Porque a gente percebe que tem coisas que são mais fortes que a pessoa. Então a gente começa a compreender mais o ser humano também. E a julgar menos. E é interessante, porque como é que a gente faz para julgar menos? Porque eu considero, tá? Eu estou dizendo uma coisa que eu acredito. As coisas que eu estudo de espiritualidade, de desenvolvimento humano, pessoal, eu acredito, assim, que um dos caminhos de espiritualidade, de evolução do ser humano, é a gente aprender a julgar menos os outros. Cada vez menos a gente julgar as pessoas. E julgar a si mesmo também. É a gente, aos poucos, ir eliminando o julgamento do nosso jeito de pensar. Né? Eu vejo isso como um caminho de evolução do ser humano. Né? Tem até aquela frase do Krishnamurti, né? Que até o Marshall cita nos workshops dele, no livro dele, de comunicação não violenta, a frase do Krishnamurti, que ele fala assim, a forma mais elevada de inteligência humana é ser capaz de observar sem julgar. Então, para mim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, esse caminho da gente conseguir trabalhar, e agora trazendo isso para o mundo do advogado, tá? Que esse é o foco de vocês com essa live. Sim. O advogado aprender a trabalhar de forma não julgadora, primeiro que é uma mudança total de paradigma, né? São outras competências. Não são as mesmas competências que vocês aprenderam na faculdade. De persuasão, de argumentação, de convencimento, de reunião de provas para poder demonstrar por A mais B que o seu cliente está certo e o outro está errado. Então, são competências que os advogados desenvolveram ao longo da sua trajetória profissional, que chega um momento que ele se depara com uma nova realidade e ele tem que ressignificar o seu papel enquanto profissional. E isso exige uma certa dose de desprendimento, né? De desapego daquilo que ele construiu com tanto esforço, aquelas habilidades, aquela reputação. E é difícil isso, eu entendo isso. São novas habilidades que o advogado tem que desenvolver. E uma dessas novas habilidades é observar sem julgar. É observar a situação do seu cliente sem entrar em julgamento em relação à outra parte. E aí, isso que você falou, Gustavo, tem tudo a ver, é muito importante, porque o que acontece?
é uma tendência natural, instantânea do ser humano, que o advogado é, de se identificar. Ele ouve a história daquele cliente, ele se identifica. Ele também passou por situações parecidas, ele já ouviu falar de situações parecidas, ele teve vivências semelhantes, ele construiu crenças em torno de uma situação como aquela. Então ele se identifica, ele já compra uma parte, ele já toma partido, ele já se coloca de um dos lados daquele conflito e contra o outro lado. Então, isso internamente, mesmo antes de pegar a causa, de assinar o contrato, de começar a se envolver com aquele processo judicial, antes disso, ele já tomou partido. E no momento em que ele tomou partido, em que ele perdeu esse olhar de compreensão de ambas as partes, ele já não vai ser tão efetivo nesse trabalho de pacificação. Porque ele já construiu diante de si uma imagem de inimigo. É aquilo que o Marshall fala. O Marshall, na comunicação não violenta, fala isso. Essa imagem de inimigo que a gente constrói, de enxergar o outro como um monstro, como um sem noção, como um irresponsável, como um mau caráter, né? É uma imagem de inimigo. E aí, a partir do momento que a gente constrói uma imagem de inimigo, a gente não se relaciona mais com aquele ser humano. A gente se relaciona com aquela imagem de inimigo que a gente construiu. E aí né? a intenção já vai para a aniquilação do inimigo. Essa né, é a postura do advogado, quando ele construiu essa imagem de inimigo. É isso que ele vai sustentar no seu trabalho. Né? Essa imagem que ele construiu. Então, é interessante, né, essa palavra que o Marshall usa, essa imagem de inimigo, porque para mim isso traz uma dimensão de consciência, uma dimensão de consciência da imagem que nós construímos a respeito das pessoas. Da gente perceber a imagem que nós construímos das pessoas. E como a gente se relaciona com essas imagens que nós construímos das pessoas. E como isso nos desconecta do ser humano. Sim. Né? E aí que a gente vê um trabalho muito importante das constelações, porque elas atuam exatamente nessas questões de imagem. Né? As constelações, é como se passasse um paninho ali para limpar alguma perspectiva que a pessoa criou de algo que aconteceu no passado e que ela leva isso como um parâmetro para criar novas imagens em situações, ali entre aspas, parecidas ou similares. E as constelações, elas vêm para te mostrar, ó, esse frame da tua história, do teu filme de vida, está um pouquinho borrado. Vamos dar uma limpadinha aqui, tu vai enxergar um pouquinho melhor o que foi que aconteceu, que não é bem assim, para tu conseguir ultrapassar barreiras, seguir adiante na vida, não ficar estigmatizado ali numa determinada circunstância, mas de realmente conseguir avançar, ir adiante, né? E o que eu vejo muito assim que dificulta nós advogados não vou dizer que seja o ego, uma questão egóica, mas que há sim algo muito poderoso dentro de nós que nos limita. Opa, mas se eu for por esse caminho, eu vou acabar mudando de profissão. Então eu vou deixar de ser advogado, vou virar um constelador. E aí, só que o que a gente vê ao longo de todos os anos que a gente vem estudando? Que em muitos casos, às vezes a gente está só assistindo umas dinâmicas de constelação, sabe? Nem atuando como representante, nem nada. Mas a gente vê situações e embates que estão ali sendo colocados numa constelação, serem resolvidos por os consteladores de uma forma muito rápida, muito mais pacificadora, salvaguardando relações. E a pessoa consteladora sequer é advogado, sequer sabe das consequências jurídicas do que vai acontecer, da decisão que aquela pessoa vai tomar depois de terminada a constelação. Então, até muitos dizem, não, mas advogado não pode constelar. Então, tem muito advogado que é constelador, é porque não quer mais advogar. Se não quer mais advogar, então vai ser outra coisa. Vai vender coco na praia, vai fazer, sabe? Esse tipo de pré-conceito. Né? Sendo que até o próprio Sami ele fala, né? As constelações elas estão aí para todo mundo, elas estão disponíveis para todo mundo. Mas é claro que para tu realmente conduzir um processo de constelação é muito importante que haja um desenvolvimento pessoal em volta disso. Né? Não é uma questão simplesmente técnica, né? Não é uma ciência exata.
mas é tu oportunizar outras pessoas a passarem por processos que vai possibilitar que elas tenham mais clareza para tomar decisões, não fiquem ali numa miséria mental, né, presas nas necessidades. Né? Até a Aline e eu, a gente vem de uma linha de estudos onde a gente tem as 6 principais necessidades assim, de todos nós, independente de raça, religião, né, necessidade de certeza, variedade, significância, conexão, amor. Mas dentro do seu curso, a gente viu que dentro dessas necessidades principais tinha uma gama de outros. Nós só temos polígrafos ali que fala de todos os tipos de necessidades que a pessoa pode ter, quando que essas necessidades podem estar sendo expressas pelas pessoas ou escondidas pelas pessoas, está por trás de algum movimento comportamental ou de pensamento que ela está tendo. Coisa que realmente as constelações podem ajudar. Né? Até me vem essa dúvida, é mais questão de opinião mesmo, né? Não há uma exatidão com relação a essa resposta, mas como que o senhor enxerga assim, nós enquanto advogados, né? Imagina, ter que defender um cliente, poderíamos nós constelar? Será que isso fere de alguma forma o código de ética? Né? Nós, a Aline e eu, a gente tem trabalhado passo a passo. A gente, cada vez, cada atendimento, cada processo, a gente procura dar um passo mais adiante e experimentando. Ver como vai, como fica, mas sempre procurando agir dentro da ética, da moralidade, claro, com certeza, isso sempre. Mas qual a sua opinião assim, em relação a isso? Será que o advogado pode constelar ou a gente está entrando numa esfera que não tem nada a ver com o que a gente faz? Olha, tem uma... Essa pergunta, assim, é delicada porque existe um código de ética, existem normas, né, para o exercício da profissão que eu não conheço. Né? Eu conheço advogados, amigos meus, que estudam constelação e defendem que o advogado não deve constelar. Né? Eu, assim, eu respeito, mas, assim, a minha opinião, tá? Minha opinião é que eu não vejo necessidade de departamentalizar, não sei se eu falei certo a palavra, departamentalizar. É ótimo, didaticamente perfeito. Eu não vejo necessidade disso. Tipo assim, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. Né? Eu não vejo problema nenhum num advogado que tem competência para isso, usar os recursos que ele tem para ajudar o seu cliente a enxergar aquela situação de uma outra maneira. E ele pode, dentro do seu escritório, fazer uma constelação. Ele pode, inclusive, fazer movimentos que são constelações, porque a constelação não é só quando você usa pessoas como representantes e coloca as pessoas daquele sistema tal. Não é só assim, tem várias formas de fazer uma constelação. Então, o profissional devidamente capacitado, ele pode fazer uma constelação sem dizer que ele está fazendo uma constelação. Ele pode falar, olha, fecha os olhos. Imagina que você está diante da outra pessoa. Sim. Se imagine dizendo isso, isso, isso. Como é que você se sente dizendo isso? Então, conduzir o cliente dentro de um movimento que é uma constelação, está gerando uma ampliação de olhar para a pessoa. Então, eu acho que melhor do que definir se pode, se não pode, é cada profissional se capacitar, buscar conhecimento, estudar, né? Aprender e experimentar. Experimentar. Assim como vocês estão fazendo, eu incentivo fortemente vocês continuarem fazendo isso. Esse é o caminho. Então, vocês estão estudando constelação, estão estudando comunicação não violenta, estão estudando outras práticas, e estão praticando isso dentro do trabalho de vocês como advogados. E vocês estão vendo o resultado, vocês fazem uma experiência aqui, fazem uma experiência ali, né? No começo um pouco timidamente, depois já começa a ganhar mais desenvoltura, mais segurança. E isso vai tornando o advogado um profissional mais completo, com mais recursos com mais ferramentas na sua caixinha de ferramentas.
Sim. Eu Eu gosto, acho que eu é gosto mais humanizado, né, professor? Não é uma é, coisa técnica, rígida na forma da lei, mas com um olhar mais na relação das pessoas, né? As pessoas elas têm chegado até nós porque nós estamos nas redes sociais com esse foco, né? Então, as pessoas que chegam para nós procurando um advogado já 99% das vezes sabem que a gente trabalha com um olhar sistêmico nas relações. Então a gente vai ali desde uma consulta jurídica, falando das consequências, direitos e deveres, responsabilidades, né, o que a legislação, a jurisprudência fala em situações similares ao que ela está vivenciando, mas a gente pode dar esse passo além para proporcionar que ela vá realmente solucionar um conflito, evitando aí carga emocional, tempos, de tal forma que hoje em dia as pessoas elas têm chegado para nós sabendo disso e já buscando, ó, eu quero uma orientação jurídica, sim, mas eu também gostaria de dar uma olhada no que está acontecendo. E é claro que a gente sabe que não é simplesmente, então tá, vou abrir teu campo. Não é toda uma questão de conversa, do olhar empático, né, de se chegar numa postura sistêmica, fenomenológica, para que tu não julgue a pessoa, para que ela se sinta à vontade para se abrir, mas de tal forma que os processos, os clientes que estão chegando para nós acabam não virando processo. Né? Então, muitas vezes também pode vir a ideia de que eu estou perdendo dinheiro com isso. Porque, e os meus honorários de sucumbência? Né? E se eu cobrar honorários contratuais de 30% do que ela vier a receber, sendo que eu nem vou fazer processo? Sendo que daqui a pouco, numa separação de casal, a pessoa descobre que, né, que ama outra pessoa ainda. Que o que está acontecendo ali não é falta de amor ou alguma coisa parecida. Mas daí, será que eu não estou me prejudicando? Ou até que ponto eu fazendo esse movimento e auxiliando as pessoas nesse sentido de se autorresponsabilizarem pela sua própria parte no conflito, de olharem empaticamente a outra parte e, no fim das contas, se chegarem numa paz de espírito, numa paz individual. Então, tu acaba abrindo mão de uma coisa, com relação, por exemplo, a processos, opa, não vou precisar fazer processo, mas eu consigo realmente fazer aquela pessoa ficar satisfeita. Eu acabo ganhando mais clientes, eu acabo fidelizando mais clientes. Por quê? Porque eu realmente ajudei. Não é um cliente que vai fazer uma ação para aumentar a pensão alimentícia, aí termina a ação, passa 2, 3, 6 meses, faz nova ação para aumentar mais ainda, né, e fica vinculado àquilo, não consegue se relacionar com outras pessoas no movimento futuro. Então, é algo que realmente nos instiga a continuar procurando, a estudar mais e continuar praticando. Mas não chegamos nessa hipótese de veio algum cliente, eu derramei água aqui, perdão. Veio algum cliente com algum embate, a gente entrou na esfera sistêmica e teve que ir para a jurídica. Né? Coisa que eu acho que poderia ficar um pouco gozado, um pouco fora de contexto, um pouco... Né? Afinal de contas, tu entra dentro do campo da pessoa, do outro, que seria a parte contrária, na qual eu vou advogar, entre aspas, contra. Né? Nós não conseguimos experimentar esse movimento para dizer a nossa própria experiência. O que a gente tem visto, e é o que a gente fica muito feliz, é que sim, se a gente entra numa abordagem sistêmica, seja só com ensinamentos sistêmicos, sabe, sem fazer constelação, nada, ou como o senhor falou, né, muitas vezes constelar sem a pessoa saber que está sendo constelada. Muitas vezes, apenas o movimento de fazer uma escuta ativa, a gente já consegue levar o outro para um outro lugar, né? Aquela pessoa que está chegando com aquela imagem toda daquele conflito, ela já começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Então, o que eu vejo, o que a prática sistêmica na advocacia ela traz é um movimento de trazer mais consciência. A grande verdade é que se precisar constelar, isso é um movimento que vai acontecer muito além. O princípio sempre é uma conversa onde se traz consciência, se traz ciência de algumas coisas. Então, a gente acaba aproveitando por sermos os profissionais de entrada, poder trazer toda esse entendimento até, que acaba mudando a direção de onde as coisas vão, né? Se o cliente se oportuniza a procurar um profissional que seja sistêmico, que seja colaborativo, ele vai ser conduzido para outro lugar inevitavelmente, né? O que eu vejo, o que eu observo, é que o êxito
de um profissional como vocês, né, que se propõe a ter uma atuação sistêmica, esse olhar sistêmico para o conflito do cliente, tem clientes que estão prontos para isso. E tem clientes que não estão prontos para isso. Então, clientes que têm alguma abertura para compreender essa noção de corresponsabilidade, de que ele também é responsável por aquela situação, pessoas que têm alguma noção disso, elas estão mais predispostas a receber um auxílio como o que vocês oferecem, que é com esse olhar sistêmico, dela receber, se sentir bem e sentir confiança no profissional. Porque percebe que o profissional está tendo um olhar empático, tanto com ela, quanto com todo o sistema dela. Não só com ela, mas com todo o sistema dela. E o cliente sente isso. E ele sente confiança no profissional. Agora, tem clientes que não estão prontos para isso. Que eles estão num nível ou de maturidade mesmo, emocional, ou de envolvimento com uma determinada situação, que ela está muito envolvida ainda com uma emoção de raiva. Então ela não está pronta para se encontrar com um profissional que diga, veja bem, veja por aí, veja bem, né? O cliente não está preparado para isso. Se ela se encontrar com um profissional que fale, veja bem, ela está se vitimizando. Ela está se colocando no lugar de vítima. Ela realmente acredita que o outro é que é o culpado. O outro é que é responsável por aquela dificuldade. Então, se chega um profissional querendo mostrar para ela e não tiver toda uma sabedoria em como mostrar isso para ela, essa noção de corresponsabilidade, se ela é uma pessoa que está se colocando no lugar de vítima, ela vai se voltar contra o advogado, ela vai se voltar contra o profissional. Da mesma forma que ela projeta na outra parte que ele é o culpado, ela vai projetar no profissional também, porque o profissional vai estar contra ela. A percepção dela vai ser essa, de que o profissional está contra ela. Porque a vítima, o Bert Hellinger falou isso, a vítima não... Como é que é a frase dele? A vítima não procura solução, ela procura aliados. Ela procura aliados. Então, se ela não encontra em você um aliado, então você está contra ela. Se você não está do lado dela, então você está contra ela. Né? E aí tem advogados que se dão bem numa situação dessa, porque realmente ficam do lado do cliente, compram briga e se identificam e tomam partido, né? Então, tá bom. Eles se merecem, né? O profissional merece esse cliente, o cliente merece esse profissional. Sim. Que sejam felizes, né? Um profissional que tem um outro olhar, como esse que vocês estão se propondo a ter no trabalho de vocês, ele vai atrair um perfil de cliente e vai repelir outro perfil de cliente. Natural, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso acontece naturalmente. Tem sido bem nítido para nós. Mas assim, a gente já está com 55 minutos de live. Professor Yuri, fantástico. É muito aprendizado. A gente aqui no lugar de alunos mesmo, aprendendo sempre, né, com o que o senhor traz. Muita gratidão, né, por se disponibilizar para estar aqui com a gente. Realmente muito incrível. Bom, eu sou teu fã, né, professor? Eu adorei o seu curso, eu quero fazer mais cursos contigo, né, e indico para todo mundo sempre, com certeza. Né? E até falando nos cursos, professor, só para a gente finalizar, quais são os teus movimentos de trabalho agora no futuro? Tem mais cursos sendo abertos? Eu vi que o professor Sami, né, vocês estão fazendo grupos do direito sistêmico, né, que é bem legal também. Quais são os próximos movimentos? Como é que o pessoal pode encontrar os teus cursos, te encontrar? Bom, tem esses cursos, porque eu trabalho, né, o Instituto BemTV, nós que organizamos esses cursos do SAMI também. Então, estamos lançando nessa semana, não sei se vocês estão acompanhando toda a divulgação, mas estamos lançando a comunidade SAMI Stores de Direito Sistêmico.
que é um lugar, assim, realmente, para qualquer pessoa que está estudando, que quer se aprofundar nesse tema, precisa fazer parte, porque é uma produção intensa de conteúdo, lives semanais, transcrição das lives, produção de textos, encontros mensais ao vivo com o Sami para esclarecimento de dúvidas, e tudo de forma muito organizada. Então, assim, recomendo muito, tá? Para quem quer estudar esse assunto. E da minha parte, nós temos também, né, tem os meus cursos, tem esse curso que vocês fizeram, que está disponível, né, para quem entrar no meu perfil do Instagram, lá na bio, tem lá, Comunicação Consciente para uma Advocacia Pacificadora. Então, nesse curso, que é o curso que vocês fizeram, eu trago os principais, né, que eu considero os princípios mais importantes da comunicação não violenta, aplicadas à mediação de conflitos, aplicada à prática da advocacia. Então, tá lá, tem a página com mais informações. Eu tenho também curso para pais e mães. Esse é um campo de estudo que eu faço na minha vida e que eu também dou workshops, eu ajudo grupos de pais e mães a trabalhar essa questão da parentalidade, de como trazer essa cultura do diálogo entre pais e filhos, como trazer a paz, né, a cultura de diálogo dentro das famílias, porque eu acredito muito que isso, eu estou contribuindo muito com a construção de paz na sociedade, a partir do momento que as famílias aprendem a dialogar, aprendem a se respeitar, aprendem a se desenvolver empatia mútua dentro do núcleo familiar. Então, também tem lá na minha bio esse curso, é um curso chamado Como Falar para Seu Filho Ouvir e Ouvir para Seu Filho Falar. Então, quem tiver interesse, clica lá também, tem mais informações. E estou preparando um curso também que vai ser mais vivencial, eu quero fazer 8 encontros, e sem me preocupar tanto com conteúdo, com explicações, e mais com a vivência do encontro, a vivência da empatia, né? Então, em breve, vou fazer divulgação disso, estou formatando a ideia, mas a ideia é trabalhar com um grupo pequeno, de 20 a 30 pessoas no máximo, e ter vivência, ter muita vivência, porque conceito você aprende em palestra, né? Tem muitos vídeos no YouTube, agora a vivência que é muito importante, eu já aprendi muito em vivência, em grupos, né? Vivência em grupos, então eu pretendo oferecer isso para grupos que queiram me acompanhar nesse trabalho. Sim. Nossa, então, muito legal, professor. Então, meus amigos, parabéns. Obrigado. Eu quero aproveitar esses minutos finais também para agradecer, né? Tanto pela confiança de vocês terem participado do curso comigo, quanto pela live, né? Achei esse bate-papo ótimo, muito rico, também aprendi algumas coisas com vocês, e podemos fazer mais vezes, uma satisfação. Viu? E desejo muito êxito para vocês, na vida pessoal, na vida profissional, saúde. Gratidão. Viu? Deus abençoe aí a família e o trabalho de vocês. Muito obrigada, professor. Gratidão, professor. Gratidão a todos que estiveram presentes aí na nossa live. Logo mais a gente vai publicar ali no nosso perfil. E aí você pode, então, compartilhar com as pessoas que não puderam estar aqui com a gente hoje, né? Gratidão, professor. Gratidão. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.